Abre o 19, 1 Samuel 28, continuando o parênteses. Em volta de nós existe um reino espiritual que nós não vemos porque são espíritos, são invisíveis. Mas eles nos veem, eles veem tudo que nós fazemos, tudo. Então, é muito normal e comum que quando você vai consultar o espírito de um morto, amigo seu, um ente querido, num local onde se consulta o espírito, apareça um espírito que para você é aquela pessoa, porque ele toma a personalidade da pessoa e fala com você com a mesma voz, usando o mesmo vocabulário, o mesmo jeitinho de falar. E você entende, como o Saul entendeu, que é a pessoa que você está querendo falar. A Bíblia diz, no Novo Testamento, nós vamos chegar lá, que Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz. Anjo de luz é um anjo. Ele se disfarça de anjo para enganar aqueles que ele quer enganar. Então, se ele se transforma em anjo de luz, os seus ministros, conforme está escrito no Novo Testamento, também pode se transformar em qualquer coisa, em qualquer pessoa. E ele pode falar para você o que você quer ouvir. Ele fala para você, você se lembra daquele dia que nós estivemos em tal lugar assim? E realmente você você fica impressionado achando que você está falando com a pessoa. Poxa, mas só nós dois sabíamos daquilo. Mas os demônios, os espíritos bons e ruins, eles estão vendo você fazer tudo que você faz, ele sabe, ele viu. Por isso que uma pessoa que vai expulsar demônio tem que estar na linha, não pode estar fazendo nada errado, porque se estiver fazendo alguma coisa errada, na mesma hora os demônios, eles revelam na frente de todo mundo, você está fazendo isso, você está traindo, você está roubando, você está corrompendo. Então, por quê? Porque eles veem. E outra coisa, Deus pode usar quem Ele quiser, as coisas mais absurdas e inacreditáveis para nós, Deus pode usar para falar com alguém. Ele usou uma jumenta para falar com o Balaão, que ia amaldiçoar o povo a mando do Balaque. Então, se ele fez falar uma jumenta, quanto mais um espírito, ele pode fazer falar o que ele quer, passar um recado através daquele espírito. Já que você está usando esse meio que eu condenei você de usar, então eu vou falar com você através desse meio. É isso que aconteceu aqui. A pessoa compreender direitinho o que aconteceu. O rei disse à mulher: não. A mulher, quando viu o espírito que parecia Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me enganaste? Porque tu mesmo és Saul. Como é que ela soube isso? Não sabe. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Deuses, Elohim. Ela está vendo alguma coisa subindo no espírito de alguma coisa que parece um deus. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel. Por quê? Porque parecia a mesma roupa, o mesmo jeito. Isso é um espírito, não é uma coisa física, é uma visão que ele está tendo ali. Então, entendendo que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Que é o que todo mundo faz quando vê um Deus, né? Se você vê Deus, se você vê um anjo de Deus, você vai se prostrar, claro, todo mundo faz isso. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim. E não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Imagina, se Deus se desviou dele, o Samuel, que era profeta de Deus, ia lá falar com ele. Então disse Samuel, entre aspas: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Se próprio Deus é teu inimigo, como é que
você vem me perguntar? Esse é um demônio falando, hein? Não é Samuel. É um demônio disfarçado de Samuel. Pelo que o Senhor disse, ele tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro. O verbo aqui está no... Eu tenho feito, mas não é. Fez. O verbo no hebraico é difícil, não existe presente, passado e futuro. Depende da circunstância. O que é que o Espírito está falando? O Senhor tem feito para contigo como eu te disse. É o Espírito que está falando, como se fosse Samuel. E rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Isso ele já sabia, mas está sendo confirmado através de um Espírito. Porque Deus pode usar qualquer coisa para falar com a gente. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque naquela luta, que em vez de fazer o que Deus chamava de destruir tudo, e o rei tudo, e as coisas e os animais, ele tomou os animais e poupou o rei, Agag. Por isso o Senhor te fez isso. Amaleque, a gente já sabe, é a representação no Antigo Testamento de Satã. É o mal. Amaleque é a representação do mal. O Senhor também entregará Israel na mão dos filisteus contigo. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão. E ouvi as palavras que disseste, quer dizer, eu vi você, consultei e fiz o que você mandou. Agora, pois, ouve também as palavras da tua serva, e porém um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas força para te pôres a caminho. Ele recusou: não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a cozeu e também com bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite.